Bom dia, alunos! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos fazer uma leitura de um conto de suspense, que é a Porca. Então, tem algumas orientações para vocês aí, nessa plataforma. Então, é uma atividade de língua portuguesa, a Porca, que é um conto de suspense. No seu livro didático de língua portuguesa, tem essa leitura. Então, você vai abrir o seu livro didático na página 198, que é esse aqui, aquele vermelhinho, na página 198, e você vai ler esse conto. Quando você for lendo, você vai imaginando o momento das cenas desse conto na sua cabeça. Vai lendo e vai pensando e imaginando. E depois você vai pensar um pouco sobre o que você achou do final desse conto, tá? Porque todo conto tem um começo, meio e final. Então você vai ler ele todo e vai imaginando as sequências do conto até o final. E depois você tem uma atividade para fazer, que agora vai ser a sua vez de criar, né, o seu final desse conto. A Porca, que é o conto de suspense. Você vai criar só o final. Então, você vai observar qual é para você o meio, o começo, o meio e o final desse conto. E não precisa escrever ele todo, nem o começo, nem o meio, porque já está aqui. Você só vai criar o seu final, tá? E esse conto de suspense tem que ser um final bem emocionante. E tenta escrever o final desse conto de no mínimo 10 linhas, tá? Para você poder desenvolver bem a sua escrita e os detalhes desse final para ele ficar bem emocionante. E quando você terminar esse final, eu quero que você faça um desenho bem bonito sobre o final que você criou, uma nova versão desse final desse conto, a Porca, e pinta, porque aí nós vamos ter uma ideia de como você imaginou o final do conto, do seu final, tá? E você tem algumas opções aí. Se você pode fazer no caderno, escrever o final, né? E fazer esse desenho e postar uma foto aqui na plataforma, né? Ou você também tem uma outra opção. Você vai ver o que é melhor para você. Você pode também fazer esse final, né? Fazer esse comentário desse final na plataforma, escrevendo na plataforma mesmo. E aí, se você for escrever o final, você não vai precisar fazer o desenho. Então, você tem algumas escolhas aí. Você tem que lembrar também que na hora de escrever tem toda uma estrutura para você escrever, respeitar os sinais de pontuação. Toda frase começa com letra maiúscula, né? E procure escrever da melhor maneira possível, para que as palavras fiquem corretas. Eu vou começar a ler um pouquinho para você sobre esse conto de suspense, A Porca, e depois você vai terminar essa leitura, certo? A Porca. Há mais ou menos 10 anos, quando me casei, fui morar no Mato Grosso, num lugar de garimpo, bem longe da cidade. O garimpo fica dentro da mata. Era preciso caminhar a pé bastante tempo para chegar ao lugar. Então, agora você termina essa leitura e vamos lá realizar o seu próprio final. Seja bem criativo, tá? Logo, logo iremos nos ver.